tudo bem? Mais uma vez, nós aqui do EduWork vamos trazer aí com exclusividade, né, o que tem acontecido aí com a Magalu, sobre o fato relevante divulgado ontem pela Magalu, onde ela também republicou os seus balanços 2022 e até agora 2023, os ajustes que foram feitos por causa de acordos comerciais contabilizados de forma errônea. E é exatamente sobre isso que queremos falar e sobre o impacto que isso gera sobre o patrimônio líquido da Magalu. Então, o balanço de 2022 divulgado, o resultado não era aquele e isso impacta todo o mercado e é exatamente sobre isso que vamos falar. Continue com a gente. Bom, primeiramente vamos entender o que aconteceu. Logo após o escândalo das Americanas, foi feito então uma denúncia sobre a Magalu, dizendo que a Magalu também teria problemas com a conta fornecedores. E a Magalu então abriu uma investigação para poder demonstrar de que ela iria tratar essa denúncia de forma bem transparente. E a investigação foi ida pelo Comitê de Auditoria e Compliance da empresa, juntamente com o escritório de advocacia e com a auditoria Price. O que ficou constatado na investigação foi que houve erros nos lançamentos contábeis de alguns contratos com fornecedores entre janeiro de 2022 e junho de 2023. Então, o balanço de 2022, publicado à época, né, publicado no início desse ano, o resultado não é aquele. Então, teve que fazer, né, uma republicação do balanço, fazendo então as correções devidas. E qual foi o tamanho dessas correções? Só para a gente entender qual que foi a contabilidade criativa utilizada neste caso, né? Então, a contabilidade criativa que foi usada nesse caso foi em cima dos acordos comerciais. O que são acordos comerciais? Os acordos comerciais são contratos fechados entre os fornecedores e os seus clientes, aonde o fornecedor se obriga a cumprir algumas cláusulas contratuais. Vou dar alguns exemplos, a gente não tem a abertura de quais foram esses acordos que a Magalu fez, mas o mais comum no varejo são abertura de novas lojas em que o fornecedor vai fornecer o primeiro, né, a primeira enxoval, né, primeiras peças, aniversário de loja, em que ele também vai bonificar compras para o aniversário de loja, percentual de desconto sobre todo o volume comprado em um ano. Então são várias cláusulas que se colocam nesses contratos comerciais, que é conhecidos então como os acordos comerciais, em que o fornecedor é obrigado a bonificar ou dar alguma vantagem a quem está comprando, no caso a Magalu, que é uma demanda grande em cima dos fornecedores. Então, isso gera para a Magalu receitas. Se o fornecedor vai repassar para ela um desconto pelo volume em que ela comprou no ano, se ele vai entregar um enxoval completo na inauguração de uma loja, se ele vai bonificar alguma compra, se isso é um dos acordos, isso vai entrar na Magalu como receita. Então, o que aconteceu foi que a Magalu, a partir da assinatura dos contratos, ela então reconhecia essa receita, ainda que o fato gerador da receita ainda não tivesse sido ocorrida. Então, o que ficou constatado é que os documentos foram emitidos pela companhia e assinados pelos fornecedores sem observar com precisão as obrigações de desempenho, as quais variam de acordo com as especificações de cada negociação, aquilo que eu falei, que são as cláusulas, no momento específico do tempo, conforme dispõe o CPC 47. O CPC 47, que é o pronunciamento contábil, que diz como que deve ser feito o reconhecimento dessas receitas. E o que ocorreu é que a Magalu
não reconheceu as receitas conforme preceitua o CPC 47. Então, esse erro foi identificado e a correção foi feita. Então, conforme a nota explicativa, o ajuste acumulado no patrimônio líquido da companhia é o valor de 829 milhões. Isso em 30/6. Então, olhando 2022 até 30/6, o ajuste no PL teria que ser feito uma redução do patrimônio líquido por causa desses ajustes dos reconhecimentos de receitas antecipadamente do fato gerador, seria de 829,5 milhões. Então, isso impactaria tremendamente o balanço patrimonial da Magalu, apesar de não interferir no fluxo de caixa, porque isso é reconhecimento de receita e não recebimento efetivo de receita. A diferença entre competência e caixa, tá certo? Bom, então, para minimizar esse impacto no PL de 829 milhões, o que a Magalu, então, fez? Então, para minimizar o efeito, o que ela fez foi o seguinte: em compensação, ela reconheceu, através de uma decisão do STJ, um crédito tributário de 507 milhões de PIS e COFINS sobre as bonificações recebidas de seus fornecedores. Essa é uma decisão recente do STJ, que aí a contabilidade da Magalu reconhece, então, essa receita que não estava sendo reconhecida no balanço também. Com isso, o impacto sobre o patrimônio líquido ficou só de 322 milhões de reais. Então eu deixei aqui os ajustes contábeis feitos e o impacto efetivo no PL. Na realidade, o que aconteceu aqui foi, para minimizar o efeito dos 829 milhões que impactar o patrimônio líquido da Magalu, ela então reconhece um crédito fiscal de PIS e COFINS, decisão recente do STJ. E aí o impacto efetivo sobre o patrimônio líquido ficou só de 322 milhões. Bom, como essa notícia saiu ontem, hoje o mercado já abre refletindo, né, essa questão da Magalu. Então, nesse momento, no momento em que nós estamos gravando, eu busquei então os dados das ações da Magalu no mercado. Então, hoje, dia 14 de novembro, às 11h06, que é o momento que nós estamos gravando, nós vemos aí uma queda das ações da Magalu, 9,71% nos últimos 5 dias. Então, a gente observa como o mercado reage a essas maquiagens que estão fazendo nos balanços patrimoniais. A contabilidade, ela precisa refletir a real situação econômica e financeira da empresa para que os atores de mercado, para que quem vai investir na Bolsa de Valores possa se balizar as suas tomadas de decisões de investimento ou não a partir deste número. Então a credibilidade da contabilidade é fundamental e é por isso que o mercado reage imediatamente quando vem mais um escândalo de varejista como essa. O impacto foi minimizado a partir desse crédito tributário, mas a gente observa 800 milhões que inflaram o patrimônio líquido da Magalu em 2022 até junho de 2023. Então, isso precisa acabar. Nós precisamos fortalecer a contabilidade, fortalecer a auditoria, fortalecer os controles internos, a compliance das empresas, para que a gente efetivamente possa acreditar nos demonstrativos contábeis publicados. Então, esse é mais um caso que a gente traz com exclusividade aqui no canal da EduWork. Continue acompanhando a gente, lembre de dar o seu like, de compartilhar esse vídeo para que mais pessoas possam alcançar, né, o que aconteceu com a Magalu. Um grande abraço a todos!